Muito bem, vamos começar com uma memória dessa data, uma memória que foi trazida pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino. O Flávio Dino estava como ministro da Justiça naquele 8 de janeiro. Então, ele colocou lá no Twitter dele, Memórias do 8 de janeiro. Quando soube das invasões aos prédios públicos, decidi ir imediatamente para o Ministério da Justiça, a fim de evitar uma sensação de vazio de poder. Olhei pela janela do Ministério da Justiça quando lá cheguei e temi um efeito dominó em outros pontos do território nacional. Consultei o presidente da República sobre um cardápio de possibilidades constitucionais. Ele determinou a intervenção federal. Eu e a assessora Letícia redigimos o decreto no celular e esse decreto, escrito em minutos, faz parte da história da vitória da democracia. Esse é o decreto a que o ministro Flávio Dino se refere. Depois ele diz, na parte 2, o presidente da República decidiu decretar a intervenção federal, chamei os secretários Capelli, nomeado interventor em seguida, o Diego Galdino, adjunto do Capelli, que trabalham comigo desde o governo do Maranhão. Mostrei a conflagração na Praça dos Três Poderes e orientei. Desçam lá e comandem pessoalmente a Polícia Militar do DF. Eles concordaram sem vacilar, com notável senso de dever patriótico. No auge da tensão, lembrava o passo a passo dos dias 31 de março e 1º de abril de 1964. Lembrava, li muito sobre esse golpe. Tais leituras me ajudaram na hora decisiva de assessorar o presidente da República e a história não se repetiu, a democracia venceu. Esse conteúdo desses dois textos complementares do ministro da Justiça, Flávio Dino, eles dão o tom da dramaticidade e da gravidade daquele 8 de janeiro, um ano atrás, não é, Felipe? Exato. O Dino estava no Ministério da Justiça, o presidente Lula estava em Araraquara, tinha havido uma enchente na cidade de Araraquara, cujo prefeito é o Edinho Silva. O Edinho Silva está no carro com o Lula, se dirigindo para as áreas onde aconteceram os deslizamentos, e recebe um telefonema do fotógrafo oficial da Presidência da República, o Ricardo Stucker. O Stucker diz, passa o telefone para o presidente Lula, e mostra essas imagens. E o Lula, então, naquele momento, no carro com o Edinho, vê as imagens dos golpistas invadindo o Palácio do Planalto, e o Congresso e depois o STF. O Lula, então, vai para a Prefeitura de Araraquara, e ali, dentro da Prefeitura de Araraquara, é que se dá esse diálogo que o Dino menciona nesse tweet. E aí o Dino diz, presidente, nós temos um cardápio, é o que ele escreve ali de opções. O cardápio pode ser a intervenção, pode ser a GLO, pode ser o estado de sítio, o estado de emergência. Quando ele fala GLO, aí nós temos a emergência de uma grande figura, né, Ana? Que é a Janja. A Janja levanta, como a gente está mostrando aí, diz, não, GLO não. É tudo que eles vão querer. A revista Fórum mostra dá essas aspas a Janja, lá no escritório, lá no gabinete do Edinho. Então, a Janja tem um papel fundamental para lembrar que a GLO era exatamente o que eles queriam. E por que isso, Ana? Porque a GLO daria poder aos militares para agirem como polícia. É o único mecanismo constitucional que dá poderes a eles para agirem como polícia. Então, eles dominariam a capital e, portanto, o golpe estaria consolidado com os militares. Era parte do plano. Muito inteligentemente, a Janja alerta o presidente e o presidente, então, diz ao Dino que faça a intervenção federal. Havia disciplinados, aí está aí o ministro da Defesa, o José Múcio, falando. Realmente, uma parte das Forças Armadas queria o golpe, outra parte não queria. A gente tem que dar o crédito também aos legalistas, que não quiseram. E aí o Dino, ainda voltando àquele primeiro tweet, ele diz, o presidente pergunta, em vez da intervenção ser no governo, pode ser só na Secretaria de Segurança? E o Dino diz, pode sim. Então ele resolve intervir só na Secretaria de Segurança, até para dar menos motivos de ruído comunicacional àquilo que ele queria fazer. Logo depois, o governador é afastado pelo Supremo Tribunal Federal, mas não por uma ação do Executivo Federal, que só intervém
na segurança pública. Que é óbvio, né, Ana? Que o governador, a segurança pública estava toda envolvida. Vamos voltar agora um pouquinho na memória, vamos lembrar do que aconteceu na diplomação do Lula, né? Quando invadiram lá a sede da Polícia Federal, queimaram ônibus, e a polícia não fez nada. O Lula conta isso. O Lula conta que estava ali no hotel assistindo a tudo aquilo, aos ônibus sendo queimados, e a polícia não fazendo nada. Depois teve ainda a minuta do golpe, né, que foi redigida e depois, mais tarde, seria encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A delação do Mauro Cid, que está vindo à tona agora, tem vários e vários trechos mostrando militares mandando mensagens dizendo tem que ser deflagrado agora, não tem mais ponto de virada, tem que ser agora, o ponto é esse. O ponto de lançamento é esse, que no jargão militar é o momento crítico para se fazer uma operação, e a operação é o golpe. Ou seja, Ana, está tudo desenhado, não precisa explicar nada. Eles mesmos se entregaram, eles mesmos desenharam o golpe. Generais, o próprio Bolsonaro, como que é o líder, a minuta do golpe, que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está redigida em linguagem militar, em linguagem, se você pegar o ato institucional número 5, tem uma linguagem muito parecida com esse ato. Isso seria, como é o nosso documentário, o ato 18, que é o nome que se dá aos nossos documentários. E, por último, essa palavra para você, a gente tem que, além dos financiadores, né, que a gente está aqui cobrando, além dos mentores, cujo Bolsonaro é o principal, a gente tem também sempre insistir, eu sempre insisto, nos divulgadores, os incitadores, que moram na Flórida. Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e, principalmente, o nefasto Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, último presidente da República Militar, ditador, que pediu guerra civil. Fácil, na Flórida, né? Na segurança da Flórida, pediu guerra civil. Então, atenção, Supremo Tribunal Federal, esses caras também precisam ser denunciados.